Salve galera, bem-vindos a mais um Riff Rebellion. Cadê os Ozzy? Abre a breja aí. Não é breja, hoje é Jack and Coke. Jack Coke, tá? Saúde. Ô Dante, você tá com uma breja aí? Caramba, tô com uma água. Tá com Puta, uma água. não, Bom, não, fala que é pinga. É pinga. É pinga? Tô aguardente. Água. saúde, toma aí E uma. passarinho não bebe? Aí, saúde. Bom, já tomou spoiler, né? Hoje é episódio com o Dante, o cara que espero que os Ozzy tenha falado pra ele quanto o Dante é importante pros Ozzy. Se não falou, hoje vai ser o dia de grandes Que revelações. isso? No primeiro episódio, ele fala assim, pô, eu tava sempre perto dos caras do Sepultura, mas nunca falei pra eles quanto eles são importantes pra mim, né? E daí eu falei, mas pro Dante você já falou? Ah, pro Dante eu acho que eu já falei. Então, Já falei que comecei a fazer essa porra que você é inspiração pra malinha do Dante. Eu já te falei essa Que porra. isso? Eu falei quando os caras do Project me chamaram, inclusive vai ser tipo um bagulho que a gente vai perguntar a sua história, vai bater algumas coisas, né? Mas Sim, sim. quando os caras do Project me chamaram pra fazer a tour com eles, aí eu, tipo, nunca tinha feito isso, né? Eu falei, mano, eu preciso fazer uma malinha do Dante, cara, pra ir fazer isso Uma daí. malinha do Dante. Ah, o meu case, você tá falando? É, Tipo, exatamente. a malinha do Dante. Eu preciso fazer uma malinha. Maravilhoso. Eu preciso fazer uma malinha do Dante pra mim, porque tem que ter as ferramentas, tem que ter os bagulho pra resolver, tem que ter um negócio pra colocar Mano. em cima, tem que não sei o quê. Então, Tem tipo. uns martelos, tem que ter uns pregos, alicate. Inclusive, a malinha do Dante já me ajudou em show, né? Não sei se você lembra. Do Não Torture sei. Squad, abrindo Sepultura lá em Sampa. E que a guitarra do René, o lock nut e o parafuso não dava, e você tinha um parafuso gigante de lock nut. Ah, porque quando ele espanou as primeiras voltas da rosca, né? Acontece às vezes. Aí Aí, às vezes você fica forçando o parafuso, não vai, né? Daí eu tenho sempre um parafuso que é maior, porque acontece às vezes. aí o caralho, onde que você arruma essa porra? Ele, não, porque não sei onde, isso aqui. Mas enfim, a malinha do Dante me Acontece. salvou. daí é experiência, Acontece. mano. Bom, pra quem não conhece Dante, quer se apresentar, fala aí o que você faz atualmente. Eu sou guitar tech, eu sou stage manager, tudo que envolve produção de shows eu tô fazendo. O que me chamar aí é nós, desde a parte de trabalhar diretamente com a banda, até trabalhar para o evento, né? Então eu trabalho para ambas as áreas, né? Tanto para quem está indo fazer o show, para quem está executando o show. E também sou luthier. Boa. Você também trabalha pra quem loca o equipamento pro show também, que eu já vi várias vezes. Também trabalho para quem loca equipamento. Acho que tudo que envolve show de alguma forma eu posso atuar, né? São áreas que eu tenho bastante proximidade, assim. Carrega toneladas de equipamento igual os Ozzy, certo? Não, É, ele não carrega mais não, ele tem os carrega pra Ele ele. tem os Ele tá em carrega outro pra ele. nível. não, eu carrego sim. Vai fazer turnê na Europa pra você ver, meu filho. Lá não tem boi não, lá nós carrega. Quem Ô, que mano, despacha as coisas no aeroporto, né? é. Tudo é a gente, Tem Mano, eu boi. tenho uma pergunta pra você. A sua carreira Fala aí. começou de luthier pra guitar tech ou o contrário? De, tipo, você que tava fazendo guitar tech e percebeu que, cara, eu preciso manjar fazer isso aqui também pra fazer um trampo? Não, foi de luthier primeiro, cara. Resumindo assim, de Não precisa 2010 para resumir não, 2011. não precisa resumir Não, não. não Vou precisa. resumir, mano. Vamos trocar ideia. É. De 2010 para 2011 eu comecei a estudar luthieria. Eu era músico, sim, músico, né? Nunca vivi disso. Eu sempre fui entusiasta, sempre gostei pra caramba. E eu eu não era fudido, não conseguia pagar pra levar num luthier, enfim, pra mexer nas minhas coisas. Eu sempre fucei nas minhas guitarras, mas zero conhecimento. Tipo, sabe, não entendia nada de Floyd Rose e todo o ensaio eu ficava dropando. Quem não- Enfim, ficava dropando. E, pô, por que minha guitarra não segura afinação? E eu dropando o Floyd Rose. Demonho. Enfim, esse tipo de coisa. E aí, em 2010 ali, comecei a estudar luthieria. E lá para meados de 2012, 2013, eu reencontrei o Vini. Então, assim, de 2009, de 2010 para 2000 e... Eu falo 2010 que eu comecei a estudar, assim, tipo, cair de cabeça no tirei em 2010. Mas eu comecei a ler algumas coisas em 2009. Mas aula e até a trabalhar, né, como luthier, né,
com menos de um ano de experiência, já comecei a trabalhar, doidão. Mas foi mais em 2010. E aí em 2012 eu reencontrei o Vini Castellari. O Vini era um cara que a gente se conhecia da época da escola. Na verdade, na escola a gente não era brother, porque era numa outra galera, outras salas de aula e tal. Mas o Vini, o Jean e o Caio a gente estudou na mesma escola. Mas em épocas diferentes, salas diferentes. Mas eu sabia quem era quem. E aí eu encontrei o Vini em 2012, eu tava na Teodoro Sampaio trabalhando, e aí o Vini colou na Teodoro, eu vi passando, eu falei, mano, você não é o Vini? Pô, lembra da escola e tal? Ele, pô, verdade. Enfim, aí a gente acabou se aproximando pra caramba, eu comecei a mexer nas guitarras dele na época, e aí ele falou, pô, eu tenho uma banda que chama Project First Six, e quer colar um show? Vai ser no Hangar 110. Cara, nessa época eu já tinha parado com banda, sei lá, uns 6 anos, assim. Eu sempre tive banda, sempre toquei, cheguei a gravar e tudo mais. Mas eu tinha largado total, tava vivendo uma outra vida completamente diferente. Já não tinha nem guitarra mais, assim. E aí eu falei, pá, tá bom. Aí eu fui lá no Hangar 110 ver a banda dele. E aí eu fiquei, caramba, que doido isso aqui, mano. É metalzão, assim, sabe? Completamente fora do rolê. Eu falei, nossa, é metal, é pesado, uau, que demais. E aí era em inglês, né? Era o Tomorrow, que era aquele. Ele tinha acabado de lançar aquele EP lá, o Tomorrow. Acho que foi não, já tinham lançado o Tomorrow. É E porque aí eu. isso daí é O Tomorrow 2008. 2000, É, Tomorrow é 2008, né? é, 2000 e. Quando que é o Doc in the Air? Doc in the Air é 2012, não é? acho que é 11. 2010, 11, por aí. Não lembro. Por aí. Eu lembro que ele me deu primeiro um EP em inglês, que eu escutei bastante, um Discman que eu tinha. E quando eu fui no show, então talvez acho que foi isso. Acho que talvez quando eu fui no show já era em português. Enfim, nem lembro, faz tanto tempo. E aí eu comecei a colar nos shows. E aí eu comecei a colar como brother e comecei a colar. Aí o Jean falou, vende umas camisetas aí pra gente, no show que eles fizeram no Cine Joia, assim. E aí eu vendi lá, tipo, ele falou, tem uma caixa de camiseta, vende aí. Eu falei, tá bom, eu te pago em cerveja. Eu falei, beleza. Só que na época eu trabalhava na Teodoro, era luthier na Teodoro numa loja, e era vendedor, então tinha uma coisa de vendas muito ativa em mim, assim, na época. Uhum. E, cara, eu vendi todas as camisetas. Hoje em dia eu falo, nossa, mano, você destruiu, você vendeu tudo. Eu falei, ué, não era pra vender? Aí ele falou, pô, então, cara, vai no próximo show, quer ser nosso merch guy? Eu falei, tá bom. E aí no começo eu comecei a ir como merchandising. Tipo, vendia as camisetas, tomava as varejas e tal. Enfim, eu fiquei pouco tempo fazendo isso, como merch. E aí surgiu uma necessidade de um show, o Jean precisar botar a Floyd dele no lugar, porque ele arrancou a Floyd, chavando ela, não sei o que aconteceu Caralho, lá. Eu só arrancou a vendo. Floyd? Ela escapou, cara. Foi Acho Caralho. que muito a um mola, Steve ele fez um Vai movimento, a mola escapou e perdeu a tensão, né? Daí fugiu a Floyd dura aqui da curva. pela alavanca, né? Dá um Steve Vai lá. É, porque assim, às vezes, essas alavancas, as molas, na verdade, se elas não têm aquela curvatura para dentro da base da alavanca, Ela sai se fácil, você né? fica só mexendo muito, não é que sai fácil, com o tempo ela vai saindo ali. E aí Uhum. vai chegar uma hora que ela vai sair. Se saiu a do meio, com a próxima alavancada você quase arranca ela junto. Enfim, aí aconteceu isso, aí eu tava lá no merchandising, eu vi que deu problema, aí ele demorou pra voltar, daí eu corri no palco, olhei, falei, caralho, fudeu. Aí eu fui, ajudei ele ali e tal, botei no lugar, enfiei a mola, afinei de novo, aí ele voltou. E aí no final do show ele falou, mano, você podia ser hold, que você não quer ser hold? Ué, dá dinheiro isso aí? Ele falou, não, dá dinheiro, dá uma grana, eu acho que você consegue e tal. Eu falei, ué, então tá bom. Então assim, eu já tinha um certo conhecimento como luthier, não era o cara mais experiente, mas, pô, no começo me ajudou muito. Troca um jack, na hora. Troca não sei o que, na hora. Cola não sei o que, na hora. Então era uma coisa que eu já tinha uma experiência pra fazer todo dia, assim. E aí foi indo, cara, e as pessoas foram indicando, através do Project, que eu comecei a fazer festival, comecei a fazer outros shows, conhecer mais pessoas. Acho que o contato do boca a boca foi o fundamental, assim, para disseminar, para me colocar na profissão, assim, sabe? Para disseminar meu nome, assim, para todo mundo saber quem é. Contrata esse cara, ele dá conta, faz esse cara aqui, faz isso, esse cara faz aquilo. Mas, enfim,
Eu não fiz só cordas, não, cara. Eu fiz drum tech, percussão, trabalhei com sertanejo, rodei muito com sertanejo, o Brasil todo, de van, de ônibus. Então, é uma. Eu tive uma boas escolas, assim, né? O Project também foi uma ótima, excelente escola de como fazer as coisas, de como não fazer também, porque eles eram undergrounds e eles erravam bastante, é normal, né? Quer dizer que a pergunta do Jean, você quer virar road, foi o que mudou o trajeto completamente, né, bicho? Cara, foi basicamente que até então não tinha contato de nenhum profissional da área. Eu conhecia um cara que era o Matador. O Matador, ele era road do G do NX0. E o Matador eu conheci ele lá em 2006, 2005, ele já era road do G. E eu tinha um festival que eu fazia com a minha banda, que eu convidei uma vez a banda desse cara. E aí ele falou, eu sou road do NX0. Eu falei, caramba, mano, road do NX0. Então, ele era a única referência que eu tinha de road na época. Era o Matador. Era o Felipe Matador. E aí, hoje ele nem é mais, saiu faz tempo, nem é mais da área. E aí, quando o Jean me falou, na hora veio ele. Eu falei, ué, o cara trabalhava com o NX0, eu se bancava, né? Eu acho que dá bom, então. Aí você era o aprendiz na época, hoje você é o mestre, tá aqui o aprendiz contigo, né? Aqui. Que isso? Exatamente, tá vendo? Foi a referência que você teve dele. A referência que você teve dele foi a minha referência que eu tive de você. De ver a Legal. malinha do Dante e falar, caralho, é a malinha do Dante. E aí. Legal. Então, quer dizer que você foi o primeiro do que o Jean chamava de escolinha de hold do Project, né? Que ele fala que o Cara, Project é uma formação de hold que todo mundo abandona eles. cara, mas assim, é uma banda com nome, né? É uma banda que tem um background legal, uma banda que as pessoas respeitam. Isso, na verdade, vem deles mesmo, né? Não tem como você trabalhar com uma banda que não tem um background, que não tem o status quo que o Project tem. É a mesma coisa do Sepultura também. Todo mundo que entra no Sepultura, quando sai do Sepultura, cara, não conheci nenhum que deu um downgrade. Todo mundo saiu para ir em bandas melhores, para trabalhar em gig maior, saiu com uma puta experiência, com uma puta bagagem. E o Project foi uma bagagem para mim excelente. Como todo mundo que entrou lá e passou um tempo e aprendeu muita coisa também. Eu tive a oportunidade de pegar, talvez, a época de ouro, né? A fase que eles faziam de fazer festival, que era aquela formação que fez muita coisa. Gravou o Que Seja Feita na Sua Vontade, depois gravou o 3, já era outra formação, mas na fase do Que Seja na Sua Vontade, ali, que foi o segundo álbum deles, foi uma fase que a gente, cara, rodou muito, cara. A gente fez muito show nessa fase. Que foi a fase, eu acho que a fase mais, não sei se dá pra colocar assim, mas a fase mais importante da banda, se pá, né? Onde a banda... Até hoje, né? A gente não sabe o que vai vir por aí pela frente, mas até hoje talvez tenha sido a fase que eles mais trabalharam, né? Digamos assim. Sim. Mas hoje, pô, hoje eu não acompanho mais tanto, mas eu espero que esteja com o mesmo sangue nos olhos, né? Não dá pra dizer que é o mesmo sangue nos olhos, porque é diferente a idade também, né? A situação de vida que cada um tá pra conseguir colocar o mesmo tempo e esforço numa coisa sim. que... Acho que até o mercado também mudou bastante desde essa época Cara, de ouro. o mercado chacoalhou de um jeito assim que Virgem Maria, né? A gente tava falando de antes da pandemia, né, mano? E daí veio essa porra dessa pandemia e o mundo pós-pandemia é tudo meio estranho ainda, né? Tem coisa que mudou e acho que nunca mais volta como era. Cara, assim, eu não sou um avaliador do mercado musical, então eu avalio perto do que eu tô ouvindo, né? Pelo que eu tô ouvindo, minhas referências e tal, assim. De tudo que aconteceu nos últimos tempos, eu quase não ouço. Então, essas coisas muito novas, muito modernas, eu ainda tenho um pouco de dificuldade para ouvir. Então, tudo de metal, quanto essas coisas tipo Bad Omens, essas coisas, sabe, muita textura, sabe, que pra mim já fugiu um pouco do metal, que já envolve muito sintetizador, muitas melodias parecidíssimas com outras bandas, cara. Você pega uma banda e pega outra melodia de voz assim, muito parecida, momentos. Então essas coisas não me pegaram muito ainda. Não tô dizendo que lá Não pra consegui frente não acompanhar posso também gostar, não, né? cara. Oi? Não consegui acompanhar ainda também não. Eu sou meio velho. Eu não sei, eu acho que eu tenho um momento de estar com a cabeça aberta pra conhecer música nova, sabe? Tem hora que Isso, tem que completamente estar, mano. não Tem que tô, estar. velho. Tem que estar. Eu acho que eu acabo acompanhando essas coisas assim mais, mas eu não gosto.
Eu, tipo, não tem nenhuma banda relativamente nova, assim, que eu escuto, tá ligado? Tipo, sei Cara, lá. é doido porque eu só escuto mesmo, eu só conheço porque os festivais que eu trabalhei nos festivais que as bandas aparecem, eu falo, oxe, pera, homens, que porra de banda é essa, velho? Nunca ouvi falar na minha vida, porque não é do meu círculo, né, das coisas que eu escuto. Sim. O Spotify não me mostra isso, o Spotify fica mostrando banda dos anos 70 de psicodélico, entendeu? Então não me mostra, não me, agora que eu falei aqui, esse desgraçado vai começar a me mostrar um monte de coisa É, aqui. Vai, ele agora, tá te ouvindo. Vai agora começar. ele O algoritmo vai, é? Você ah, falou é? Bad Omens 3 vezes na mesma frase? Então toma. Então, peraí, que eu vou te dar tudo que tem a ver com isso. Mas mano, nesse rolê assim, eu também não curto não, porque eu acho que é tudo... É que é foda, né? Quando a gente fala isso, é tudo igual, toda É, vez que eu falo isso, eu lembro, tipo, sei lá, dos meus pais falando que todas as músicas que eu escutava eram tudo igual. Então, é, não sei se a gente tá ficando total, velho, tá ligado? E não total. consegue digerir o que tá rolando É. e acha que é tudo igual. Ou se de fato é Mas, tudo pô, igual. mas eu gostei de Soen. É uma banda que eu conheci faz uns 2, 3 anos. Soen é legal. Tô muito por fora. Não, Assim, não até um conhece? brother mandou recentemente Sleep Token falando, cara, ouve aí, vê Não o que que você desceu acha. também. Pra mim não desceu, mas assim, eu consegui entender porque as pessoas gostam, mas não é minha É. vibe. Se eu colocar o Zip Token e o Bad Homens junto, eu não sei quem é quem. Eu também. Não, mano, outro dia teve alguém falando de algum. Com todo respeito, não tô falando que é ruim, que é bom nem nada, mas aqui Não, pra mim soa é um muito estilo, igual. cara. Soa Talvez muito parecido. assim, pra quem não ouve, acho que as coisas que a gente ouve talvez seja tudo meio parecido também, então, né? É, É. Igual os teve áudios. alguém falando alguma coisa de Spirit Box e eu já tava confundindo com Sleep Token. E pra mim é tudo o mesmo bagulho, assim, tá ligado? É, Aí, de novo, parece um velho é, falando de quem fala das bandas de é. death metal que eu escuto, que é tudo igual, Total, tá ligado? Tipo, total. Uma coisa que eu acho legal, assim, até pegar um gancho nisso, o Ginger é uma banda que não é do estilo que eu gosto. Eu parei de ouvir metalcore quando eu saí do Project. Quando eu parei de trabalhar com o Project, eu falei, esse estilo nunca foi o meu, então melhor eu voltar pro que eu escutava antes. E aí o Ginger, quando ele apareceu, o que eu achei muito foda é que eles têm o lance do país deles mesmo, da cultura deles na música deles. uhum. E isso eu acho legal. Isso eu acho um puta diferencial. Você pegar uma É, cultura. Se você pegar o estilo deles, lá, as harmonas, é tudo muito voltado é uma pra das aquela. poucas bandas do estilo que eu ouço, é uma das minhas preferidas, inclusive. Até. É, sim. Bom, eu conheci você pessoalmente numa NEM, né, cara? No rolê da NEM. Sim. E um ano antes eu fui, teve uma festa da Tama, e foi pra mim, eu falo que é meu dia de Ronaldinho Gaúcho, porque assim, eu não tô no mercado musical de uma maneira que eu tô rodeado das mesmas pessoas que vocês. Então, eu acabei conseguindo entrar naquela festa da Tama de 50 anos com o Léo. E daí, de repente, a gente O tava Léo. Onde conversando. que o Léo O Léo, não entra, o né? conector dos povos, né? E de Onde que o repente Léo tava não numa entra? sala, cara, open bar com Portnoy, Dave Lombardo, tava, tava a Tatiana e o marido dela, né? Tatiana Ginger, É, marido dela, tava tocando com POD na época. E no fim terminou o rolê, a gente ficou conversando lá fora e depois falou, vamos pagar uma rodada de breja pra vocês e ficamos lá umas 2 horas conversando com eles. Então pra mim que até, acho que de vocal feminino é a minha preferida da vida, assim, foi cara, muito a legal gente trocar fez uma ideia. turnê. Você A gente falou fez uma turnê com. de país, né, da cultura deles, bagulho de guerra e tal, deu pra trocar uma ideia muito interessante. Diga lá. Sim. A gente fez uma tour com eles o ano passado e deu pra ver de perto, assim, o quão braba essa mina é cantando, velho. Ela não cansa, mano. Cara, assim, é do começo ao final do show, não tem um sobe e desce na voz dela, assim, nessa música ela tá mais cansada, tá menos cansada, não. Você não vê que ela se esgoela, nada, mano. Ela vai linear do começo ao fim, cara. E a Oi? banda inteira é muito foda, né? Individualmente todos são Tá muito louco, bons. tá É, louco, e tá louco. eu ia falar justamente, tipo, acho que a banda mais nova, eu nem sei de quando que eu, não é nem, de novo, também é o mesmo esquema, não é uma banda que eu escuto, que eu gosto do estilo, mas que, tipo, eu já fui em show, já, às vezes você vê quando lança as coisas, é o Ginger e, mano, eu acho que é justamente, tipo, o instrumental deles é um instrumental, tipo, praticamente um jazz com drive, tá É, ligado? Tipo, mano.
é um bagulho intrínseco, assim, treta pra caralho. É. Só que tem uma mina cantando com uma voz meio que de pop, às vezes, e gutural, tá ligado? Você fala, isso mano, mesmo. essa mina podia estar numa banda de pop sendo, tipo, estrela de... Tranquilamente. Mas não... Ela canta muito mesmo. Tem uma entrevista deles que eles falam quando eles se conheceram que estavam procurando vocalista. Ela falou: eu canto mais ou menos igual o Lamb of God. Daí ela chegou lá falando assim: tem nada a ver com o Lamb of God, mas gostamos. Cara, é basicamente isso mesmo. Mas é muito único, Mas é né? muito Eles bom. falam que até eles nem Muito se único. classificam metal, né? Eles falam, mano, o nosso é um negócio que a Sim. gente faz aqui, porque se for ver, realmente é diferente, né, cara? O que o Ozzy falou é um jazz com distorção, né? Porque você vai pegar uma linha de guitarra, é como se fosse um solo a música inteira, né, cara? Não para. É. É muito difícil. Sim. Mas você vê que é uma coisa que leva tempo pra se disseminar na música, propriamente dita na banda, assim, né? Como eles têm coisas gravadas antes e eles têm ainda assim muita influência deles nas músicas, mas demorou um tempo pra galera aceitar. Demora um tempo para as pessoas, para eles poderem trazer na música deles, absorver na música deles toda essa informação, ao ponto de se tornar pop depois, né? Mas a coisa que o Sepultura fez, o Sepultura, ele não. Os primeiros álbuns do Sepultura não tem nada de brasileiro, né? Eles tentando ser gringo pra caralho, entendeu? E aí, pô, aí veio ali, no Arise já começou a transição, e quando chegou no Roots, putz, carimbo da bandeira do Brasil no disco, assim, não tem como ser menos brasileiro que aquilo. Eu acho Quer que dizer, mais brasileiro que aquilo, então. o Ginger é muito foda, mas eu acho que uma coisa que ajudou a espalhar eles foi coisa de rede social. Porque se você for ver o vídeo deles tocando Pisces, tem muito vídeo de react. Porque as pessoas queriam ver a reação dos caras que fazem react de quando ela mete o guturalzão, né, cara? Que é muito inesperado sim. pra quem nunca ouviu, Muito, né? muito. É Eu porque lembro quando saiu aquela banda, quando aquela mina que era do Arch Enemy cantava no The Agonist. Uhum. Não, essa mina quando eu ouvi a primeira vez eu fiquei, minha Nossa Senhora, mano. Pra mim não tinha referência de mulher que cantava daquele jeito. Era um troço assim, absurdo, cara. Era muito absurdo. Aí depois, muitos anos depois, eu conheci a Tati. Mas eu acho que a primeira vez assim que eu vi vocal feminino gutural, acho que foi eu não sei, tô tentando lembrar de coisa antes assim, mas acho que foi a Angela Golson no Arch Enemy mesmo. Não sei. Sim. Mas enfim, você tem mais alguma coisa que você vai perguntar ou eu vou tirar alguma coisa da minha cabeça aqui? Bom, eu tenho bastante coisa pra perguntar aqui, mas Pergunte. não sei se tem mais muito que tirar da sua cabeça, né, mano? Já tá brilhando aí. Cara, você falou, acho que foi uma conexão boa aí que você falou de conhecer a Tati. Me fala aí na sua profissão atual coisas muito legais que essa vida te proporcionou. Tipo, sei lá, Porra. memórias que você guarda com carinho, assim, fala, caralho, que da hora eu estar aqui, sabe? Quando você começa a se questionar, mano, o que eu tô fazendo aqui? Igual, puta, eu na Festa da Tama, pra mim foi meu momento Ronaldinho Gaúcho, assim. Cara, Pode que rolê crer. é esse? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, Momento Ronaldinho Gaúcho, maravilhoso. eu não pertenço aqui, mano, mas eu tô feliz de estar aqui, então se foda. Cara, putz, velho. Sei lá. É que o Dante tem um monte A desse. sua referência, a sua referência da distância dos deuses da música é muito próxima, né, cara? Então, falta alguma coisa pra você de conhecer gente e tal? Cara, é que assim, eu sou muito fã de uns caras que, eu não sei se você, tipo, Mike Patton, eu sou muito fã do Mike Patton. Uhum. Você fez No More pra mim é uma das bandas do coração, assim, que eu estou apaixonado, assim. Então eu já apertei a mão do Mike Patton, já conheci o cara, sabe? Tipo, teve uma vez, cara, que essa foi meio doida, assim, a gente tava no México com Sepultura, e aí teve Kiss no mesmo dia. E aí eu lembro o Kiss, o Sepultura já tinha terminado de tocar, depois ia tocar mais uma banda, depois o Kiss ia tocar no palco principal. Só que o camarim do Kiss era um complexo, né, de camarins, e o camarim do Kiss era próximo do nosso, e eles passaram na frente, assim, né. E aí eu lembro muito bem, eu tava com a porta do nosso camarim aberta, da banda aberta, e aí tava a plaquinha da Sepultura na porta, e aí o Paul Stanley passa, cheio de segurança, assim, todo já pronto pra entrar no palco, assim. E aí eles estão passando meio devagar, porque tá meio craudiado o corredor, daí ele passa, olha pro camarim do Sepultura, assim, e eu tô bem dentro do camarim, olhando direto pra ele, assim. Aí ele olha assim, fez Sepultura, mano, o cara faz. Ele regala o olho assim, ele começa a olhar dentro do camarim, assim, ó. Sabe? Tipo, Procurando pra os ver se os caras. caras estavam lá.
E eu olhei pro lado, mano, tipo, achando que, tipo, alguém na Sepultura, ô, pô, beleza. Tava o Andrés amarrando o tênis, o Paulo guardando a roupa na malha, eu, Paulo Stanley tá ali, tá ligado? E ele só passou, olha assim, olhou rapidão, deu uma olhada dentro, assim, tal, viu que tava todo mundo meio cabeça baixada e saiu. Não, meu Deus. E aí depois, mais tarde, depois que acabou o show do Kiss e tal, a gente assistiu o show do Kiss, aí a gente foi todo mundo pro camarim do Suicidal Tennis. E o vocal do Suicidal lá, o venezuelano, tava lá. Daí tava eu, ele, o Derek, e aí entrou do nada um baixinho assim, meio. E aí eu tava com o outro guitarra do Suicidal Tennis. Não, Suicidal Tennis não, Suicide Silence. Que o venezuelano entrou no lugar do cara que morreu, né? Pra você ver que eu manjo muito das bandas. E aí. Eu tava no camarim desse cara, com o Derek, acho que o Andrés também tava tal. Daí entrou um cara meio esquisito, assim, o velhinho. Daí um dos guitarras do Suicide Silence falou assim, ficou todo arrepiado, assim. Ele falou, nossa, o que é esse cara aí, mano? Ele falou, a bateria do Kiss, mano. O cara tá aqui no camarim com a gente. E eu fiquei tipo, porra, que do caralho. Eu nem sou muito fã, mas pra esse cara, nossa senhora, mano. Era o ápice da vida dele, assim, né? Pô, já tomei uns tragos com o Lombardo. Tem umas histórias boas por aí, cara. Já discuti com, já discuti com o Gene Simons. Eu discuti, né? Eu fui folgado, eu fui mais folgado. Como assim? Naquele festival que teve o Summer Breeze. Ah, no último? Inclusive eu tô com a camiseta. Não, o penúltimo. Eu tô com a camiseta aqui hoje. Não, no último Summer Breeze, porque o último foi o Bangers. Foi Isso, 2004. o penúltimo, né? Penúltimo Summer Breeze. Acho que teve Gene Simons no palco, um palco que eu era diretor de palco. E aí, por exemplo, o show, quando ele começa, ele tá marcado para começar em um horário, não pode adiantar o show. Porque as pessoas estão lá esperando que ele comece naquele horário. Atrasar, às vezes acontece, que não pode, mas às vezes por problemas particulares o artista atrasa. Mas adiantar, a produção não deixa. Porque senão, às vezes, por exemplo, ainda mais um festival como o Summer Breeze, que tem 2 palcos, e aí tem o lance do deslocamento do público para outro palco. Então se começa antes, as pessoas, porra, da internet já, porra, né, não é justo, falaram que ia começar 8, começou 7h45. Enfim, e aí tava tudo pronto para começar, já tinha feito a virada de palco pro show do Gene Simons, e aí ele vira assim pra mim, assim, quem que é o diretor do palco? Eu falei, sou eu. Quanto tempo pra começar meu show? Eu falei, cara, o show é 8 horas. Então vai começar 8 horas. E tipo isso, 7h45, assim. Não, vou começar agora. Eu falei, não. Imagina eu falar pro Gene Simons que o show dele não vai começar a hora que ele quer. O cara só inventou a porra toda, mano. O cara só é né, um deus do metal, assim, praticamente, Uma entidade, né? O cara é uma entidade. Uma entidade, mano. Não tem como. Tipo, você fala, Deus vem na Terra e fala, você tá errado. Eu falo, não, Deus, peraí. Vamos conversar. Errado não. Errado como? É tudo o seu ponto de vista. Tipo, aí eu discutindo com o Gene Simons, não, você não vai entrar no horário, porque não é assim, o festival não é seu, é um festival. E tava com a carreira solo dele, né? E se fosse o Kiss, ele tocava na hora que ele quiser, mas o Kiss ele não faz isso, o Kiss ele toca na hora que tem que ser. E aí eu falei, não, cara, não pode, tem que esperar. E eu tava vendo assim, um povo se deslocando por aquela pontezinha pra chegar pra assistir e tal. E só quem já foi Só que eu público sabe a importância disso que você tá falando, né, mano? Porque É, daí você porra, tá a primeira pessoa, sei lá, vou comer agora, daí vai dar certinho o tempo de voltar e assistir o show. Exato. É Sim. injusto de várias formas adiantar um show. E aí tipo assim, faltava, sei lá, 5 minutos pras 8. Ele tava muito ansioso, mano. Ele tava tipo assim, não, nós vamos começar, que é um absurdo. E chama produção e não sei o que. E eu tava calmo, eu tava na minha, eu tava na minha razão, tá tudo bem. E aí faltava 5 minutos pras 8, assim, eu falei, mano, vou fazer esse cara começar pelo menos 3 minutos antes, senão ele vai infartar aqui. Eu falei pra ele, ó, seu Gene, vai dar tudo certo, você vai começar agora. Aí ele, eu acho bom mesmo. E aí, enfim, foi aí essa minha discussão com o Gene Simmons. Caralho, que tenso. Não, eu lembro que foi 2024 que ele tocou, nem porque eu gosto nem nada, mas porque teve uma hora que eu tava com o Jean, a Ana, tava com uma galera assim andando ali no lounge dos artistas ali no Summer Breeze. E teve uma hora que alguém mandou a gente parar. E aí a gente teve que parar e tava vindo um cara cheio de segurança assim. Estátua. É, tipo isso, né? Estátua, para aí.
todo mundo para, não vai pra lá nem pra cá. Aí foi, ele passou, aí o Jean olhou assim, fez assim com a mão, aí ele foi, deu um soquinho na mão do Jean e passou. E eu fiquei olhando assim, aí o Jean, mano, o Gene Simons me cumprimentou, caralho. Aí por isso que eu lembro que é 2024, por causa disso dele passando perto da gente, eu nem tchum quem era, tá ligado? Eu tenho uma história boa, nem sabe quem é essa fantasia. Eu tenho uma história boa também com o Steve Harris, do Iron Maiden, né? Há uns anos atrás ele veio pro Brasil com uma banda que chama British Lion, que é uma outra banda que ele tem. E aí eu fui tipo um hold local, eles me contrataram pra fazer, acho que na época foram 5 ou 6 shows com eles. E aí eu viajei, eu era tipo o hold que fazia tudo, era eu e mais um cara que era do Sepultura na época, o Dedé. Foi seu Dedé, né, Zossi? Enfim. Eu sei dessa. O Dedé já me contou essa história, mas conta. Foi o Dedé. E aí, cara, pô, foi genial, assim. A crew dos caras, todos os velhos do Iron Maiden, todos os holds do Iron Maiden que foram, os técnicos de monitor, de PA, os caras que já faziam o Iron Maiden. Então, os velhos, assim, sangue bom, mas tudo velho inglês, chato pra caralho, assim. Comigo eles eram muito da hora, mas com o resto, mano, os velhos cuzão, assim, sabe? Mas eu que tava na gig com eles, me trataram, assim, muito 100%. Fizeram sentir até parte da família dos caras mesmo, assim, porque na hora do almoço, se eu fosse almoçar em outro lugar, os caras me ligavam, onde você tá? Eu falei, eu tô almoçando, não, você tem que almoçar com a gente. Aí, caralho, da hora. E aí teve um dia foi o dia que eu fui receber o cachê. Cara, eu tava assim, eu não combinei, eu combinei tudo por e-mail com uma produtora que me mandou uma mensagem, que o Andrés indicou, o Steve Harris mandou mensagem pro Andrés, estou indo pro Brasil, preciso de um hold, o Andrés, tem o meu, pode pegar. E aí, na hora de pagar, eu não combinei valor, cara. Não falei nada. Eu tava me cagando. Velho. Puta que pariu. Vamos nessa, do caralho. E aí, no último dia, ele, bom, quanto que é? Eu preciso pagar vocês. Aí eu falei, não, fica tranquilo. Eu mando e-mail lá pra moça lá e a gente resolve. Ele falou, não, mas é que sou eu que vou te pagar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu virei pro Dedé e falei, Dedé, quanto que a gente cobra? O Dedé falou, sei lá, mano. Eu falei, puta, o Steve Harris, caralho, como é que eu vou cobrar do homem? Eu falei, Dedé, se tem um cara que tem dinheiro, é o Steve Harris. Então, assim, vamos cobrar o que tem que ser cobrado. Aí o Dedé falou, tá bom. Aí eu fui lá, falei o quanto que era, mano, o cara sacou um bolo de grana, assim, e pagando, assim, tal, não sei o quê. Aí, enfim, daí resumindo, o cara me pagou em dinheiro, mano. Aí eu olhei pro Dedé e falei, Dedé, será que a gente guarda esse dinheiro aqui ou gasta? O Dedé falou, como assim? Eu falei, pô, o dinheiro que o Steve Harris me deu, mano, acho que eu vou guardar. Tá louco? Foi uma nota, eu vou guardar, pelo menos. Eu guardei uma nota. Aí, enfim, essa história é maravilhosa. Na verdade, não era nem essa. O Dedé me contou uma que eu não lembro se é ele que tirou uma foto sua, trocando ideia numa escada, assim, com o Steve Harris, ou se você tirou uma foto dele, que tava conversando sobre futebol com ele, assim, num backstage, assim, numa escadinha, assim. Ele falou, mano, é um dos bagulhos que eu tenho mais vivo na minha cabeça, assim. Eu acho que o Dedé que tirou a foto, eu acho. Eu não Tô lembro. trocando ideia com ele. Não tenho certeza agora também. Assim, então... Mas no último show, cara, eu lembro que acabou o último show, todo mundo foi pro hotel. E aí eu, valeu, boa noite, boa noite. Ele subiu, assim, não falou nada. Aí deu, sei lá, 40 minutos depois, eu tava aqui no colchãozinho, aqui no cobertorzinho, toco com o telefone do quarto. Aí eu, alô? Aí era o massoterapeuta dele, que também era segurança lá. O massoterapeuta dele. Assim. Ele carrega um massoterapeuta, o cara que faz massagem nele, mano, assim, o tempo todo. O cara tá tenso, o cara vai. Mas assim, aqueles cara que. Forte, mano. E é um bagulho pesado. Ele fez uma vez no meu braço, meu que tava zoado lá, ele quase quebrou meu braço, mas depois ficou bom. E aí, mano, o cara, assim, me ligou no quarto, falou, onde você tá? Eu falei, no meu quarto, você me ligou aqui. Ele falou, não, você vai ficar o quê fazendo no quarto? Eu falei, não, vou dormir, amanhã tem um voo cedo pra São Paulo. Ele falou, não, a gente tá aqui no bar jogando sinuca. Eu falei, putz, cara, não vou descer. Ele falou, Steve quer que você venha. Eu falei, nó. Aí eu desci. Mano. Falei, caralho. Aí eu desci. E assim, eu sou péssimo na sinuca, mano. E aí ele falou, eu cheguei lá, ele tava com um taco, assim, não, nós vamos jogar uma sinuca. Aí ficou eu, o Steve lá, os caras da crew, tomou um pau dele na sinuca e tinha um monte de fã. Porque um hotel que tinha um vidrão, assim, cara, os fãs ficaram tudo no vidro, assim, todo mundo presenciou tomando um cacete do Steve Harris na sinuca. Todo mundo ali queria ser você tomando um cacete na sinuca dele, né?
Eu me importando só em ganhar. Falei, não, tem que ganhar esse maluco aqui. O cara tá no Brasil, o vileiro de sinuqueiro de boteco vai ganhar de mim? Não, nem fodendo. Tomei um pau dele, mas tudo bem. Muito bom. Caralho, E quanta história com gente, tipo, única, né, mano? Só com entidade como as. gente mais ou menos só, né? E como é que foi o rolê que você trampou com o Metallica lá? Cara, com Metallica foi. Eu trabalho com uma empresa no Brasil que chama Live Nation, que é uma empresa que faz vários shows de bandas internacionais, a maioria. Mas tem de banda nacional também. Sandy Júnior, a turnê de Sandy Júnior foi com a galera da Live Nation. E eles me contratam para ser tipo um hold local assistente. Então, por exemplo, a equipe do cara chega e eles precisam de um suporte. Eles precisam de carregadores, eles precisam de empilhadeira, eles precisam de logística, onde que os cases vão, o que, que vai primeiro, o que, que vai depois. Então eu era o contratado para basicamente grudar na equipe do Metallica e fornecer tudo o que eles precisam. Então fico perto até desde tradução, porque os carregadores aqui no Brasil não falam inglês, então às vezes precisam fazer alguma movimentação que precisa conversar com o carregador, então eu tô ali no meio para ajudar eles, né? E esse do Metallica foi isso. Eu fiz São Paulo, daí o show de São Paulo a galera curtiu o trampo pra caramba e me levaram pro Belo Horizonte. E, tipo, aqui é foda que pra você é uma coisa que você já tá habituado. Quantas pessoas trampam num show desse tamanho do Metallica? De equipe do Metallica ou de tudo? Tudo. 400, 500, mais Caralho. até. Se você contar assim, bruto, do segurança até a moça da limpeza, até porteiro, até o diretor do palco ali, né, o production manager ali, o cara que mais ativo, sei lá, 1000 pessoas. Se você for, né, de repente, botar na ponta do lápis assim. Mas do Metallica eles viajam com umas 70, dependendo do que eles estão carregando. Se eles trazem, nessa turnê eles não levaram um palco. Nessa turnê foi uma turnê que eles usaram um palco local, né? Eles tinham só uns avanços. Aí quando eles trazem algumas peças que somam no palco local, aí eles trazem normalmente algumas pessoas de uma empresa que chama Tight, que é uma empresa gringa que fornece estrutura extra de palco e constrói assim, os maiores shows hoje que tem um palco meio torto, meio esquisito, os desenhos completamente diferentes, assim, a maioria deles é Tight, essa empresa. Então, às vezes o Metallica vem com essas pessoas, mas esse do Brasil era com pouca gente de estrutura, era mais com gente da parte técnica mesmo. Mas hoje os caras estão viajando com um negócio assim surreal, que eles viajam com aquele palco, né? Aquele palco eles não têm um, eles têm uns três, eu acho. Que é tipo um na América do Vocês Sul, pegaram, um na Europa e um nos Estados Unidos. vocês Às chegaram vezes a tá. fazer alguma coisa com eles nessa tour? Não. Não, não, nada. Com essa tour nova, não. Esse palco atual deles, eu fui no show aqui perto e foi o momento moleque da minha vida de ver os caras tão de perto. E pra É, mim, eu estivesse vendo a primeira vez, sabe? Porque eu sempre vi é, super de longe, sim. daí a gente pegou pista normal e falou, cara, vai tá mais ou menos longe, né? Aí chegou, não, mano, tá muito perto. E É os muito caras perto. começaram a tocar, tava um puta som. Aí do nada, tocaram, É, sei lá, três, quatro músicas, do nada saiu uma bateria bem na nossa frente, assim. Aí o show virou é. pra gente. Peguei uma palheta do James, esse foi Sim, achievement sim, de vida total. sim. Voei no chão, pisaram na minha mão, tá tudo certo. Mano, acho que você deu várias explicações de cada bonezinho que você tem que vestir pra cada trampo diferente, né? Faz uma explicação pra gente da diferença aí entre trampo de guitar tech, stage manager, diretor de palco, e qualquer outra definição que você tenha pro trampo que acontece nos bastidores. Cara, o trampo de Guitar Tech, ele é um trampo que você só consegue fazer com banda, né? Não conheço nenhuma empresa que contrata um Guitar Tech para ser um cara local, a não ser que a banda peça, né? Se a banda tá vindo pro Brasil, olha, não temos Guitar Tech, que nunca aconteceu, nunca nem ouvi falar, mas nunca se sabe. Mas o trampo de Guitar Tech é um trampo que você trabalha pra banda.
O Zozzy tá com a mão levantada, ele quer falar alguma coisa. Não, Fala, Zod. é que a Só Palco às vezes já me chamou pra fazer esse trampo pra algumas bandas que vieram, mas aí Aí. na época não tinha data. É. Mas tipo, Mas alguém. mas é uma empresa de backline, né? A Sopalco é Isso, uma empresa de backline que fornece equipamento. É muito pertinente que eles peçam para esse tipo de empresa mesmo. é. Mas é bem raro mesmo, Bem sim. específico, é. É. E trampo de guitar tech, então, é um trampo que você faz para as bandas, um artista, e você não necessariamente faça só guitarra, você pode ser um hold de baixo. Já aconteceu de eu fazer hold de bateria, né? Mas hoje eu sou hoje eu sou específico em cordas. Então hoje tudo que precisa de um hold de cordas, a gente fala guitar tech, mas é para englobar tudo, né? Mas hoje eu faço bass tech, guitar tech, enfim, esse tipo de coisa. Já o trampo de diretor de palco ou stage manager, que é esse outro trampo, é um trampo que a gente consegue fazer tanto para bandas quanto para festival e a função é a mesma. Para a banda, a gente tem que administrar o que a banda precisa para um show, espaço, equipamento no palco, entrada, saída, carregadores para poder carregar o equipamento da banda, a estrutura que a gente pede local. Então, por exemplo, se a gente pede amplificador, se a gente pede praticáveis para poder colocar as coisas em cima. Então, gerir todas essas informações, né? E já para o festival, ou para as empresas que fazem evento, eu sou o cara que faço o contato entre a banda e o festival, que atende, na verdade, no dia do evento, a banda e o festival. Porque antes disso é feita uma pré-produção, quem faz é o Production Manager. Então esse cara ele pega todas as informações da banda, as informações que o festival oferece, combina tudo e fala, olha, você tem que administrar isso com o tempo que você tem, com o espaço que você tem, com o equipamento que você tem. Então esse é o trampo do stage manager ou diretor de palco. Mano, e daí tem um tópico que o Zozzy trouxe quando a gente tava falando sobre o que trocar ideia contigo, que é a diferença de você fazer uma tour Brasil versus Estados Unidos versus Europa. E aí, Putz, eu quero, tipo, que você fale. Eu quero que você fale, né? O cara, não, você vai falar isso aqui. você vai Não, mas falar. tipo, diferença de como é a estrutura, porque aqui no Brasil a gente dificilmente faz show, sei lá, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, falando de metal, né? Normalmente é show Sim. quinta, sexta, sábado, domingo, ou sexta, sábado, domingo. E na Europa e nos Estados Unidos, não. Apesar que na Europa tem as turnês de festivais, mas, enfim, queria que você falasse um pouco como é que o que é mais fácil, o que é mais difícil, enfim, fazendo Europa, Estados Cara, Unidos e Brasil eu para acho uma que banda do tudo, Porto do Sepultura. tudo parte do princípio de qual lugar consome mais. Então, se você tem mais consumo daquele tipo de música, você vai ter mais estrutura, você vai ter mais opções de lugares para fazer show, você não vai ficar preso ao fato de tipo, hoje é segunda-feira, não dá pra fazer show de segunda-feira de metal. Então, assim, Europa é o lugar que mais consome metal. Sem dúvida nenhuma, Europa consome metal, assim, muito. Acho que daria para uma banda sobreviver só para fazendo turnê na Europa todo ano, se ela quisesse. Mas elas seriam altos e baixos, né? Se tratando de Sepultura, óbvio que fazer turnê na Europa é sempre muito melhor, porque justamente por isso, porque é um lugar que consome muito. Então os festivais têm uma estrutura boa, até do festival, pior festival para o melhor festival. Às vezes o melhor festival nem supera minhas expectativas, assim. Às vezes o pior festival você fala, caramba, mano, deu tudo certo, foi ótimo. Então, por quê? Porque eles consomem muito metal lá, cara. Então, assim, época de festival que a gente trabalha bastante, é uma época em que tem festival a dar com pau na Europa toda, cara. Desde festival pequeno a festival grande. Então, a gente roda bastante fazendo festival de segunda a segunda. Então, às vezes a gente tem uma folga numa quarta, às vezes numa terça, às vezes no sábado, por opção da banda, porque se deixasse os bookers iam buscar show todo dia, porque tem opção de fazer show todo dia. Estados Unidos é casas de show, eles têm não tem tantos festivais como na Europa, como não é tão tradicional ter festivais assim o tempo todo.
Estrutura nos Estados Unidos é pior do que na Europa, dependendo do que você for fazer. Se você é um artista muito grande, se torna tranquilo. Agora, se você é um artista de médio para baixo, já se torna muito difícil de fazer uma turnê nos Estados Unidos. As casas de show, algumas são boas, algumas são muito ruins. Então, não tem um meio termo, assim, sabe? A última que a gente fez com Sepultura nos Estados Unidos foi uma turnê boa. Talvez a melhor que a gente já tenha feito nos últimos anos, desde quando eu entrei lá, assim. Foi bem boa mesmo. E Brasil, cara, a gente consome metal? Consome metal, né? A gente não consome muito metal. Então, assim, a gente Não tem puxa. poucas opções. A gente trabalha com o que tem, né? Então, assim, o Sepultura é uma banda que faz pouco show no Brasil, sei lá, por ano, 30, 20. Talvez não passe muito disso. 20 a 30, assim, por ano. Que eu acho bastante já pelo estilo, pelo tamanho da banda. Eu acho que pro underground, até se tratando de underground, é difícil, cara. O que não deveria, porque a gente não tem muitas opções também de casa de show, mas, porra, o estilo, o underground é o que pra mim é o que deveria manter tudo mais do que o mainstream, mano. O underground é tudo mais barato, a gente tem mais opção de banda, a gente tem. A gente. Enfim, vou voltar a falar aqui das coisas de a gente não é unido, união, falta união, né? Cara, isso não é nem que falta união, cara, acho que falta oportunidade mesmo, assim, sabe, para poder se fazer as coisas no Brasil, né? Falta apoio, falta oportunidade. A gente faz na raça quando é underground, né? Muita gente larga a mão de ter banda por isso. Eu tô com banda agora, porra. Tô pensando, meu, nossa senhora, pra fazer um show vai dar uma dor de cabeça da porra, velho. E, enfim, mas eu acho que são essas as diferenças, assim, a gente sabe, dá pra saber qual é o país que é melhor pra fazer turnê, ou qual é o lugar melhor de fazer turnê. Com certeza é o lugar que sempre vai consumir mais, né? A Europa consome, assim, muito, cara. E, tipo assim, falando da parte, né, que aqui, como a gente fala, o bagulho é guitarra, equipamento, tipo, a diferença, você chega lá na Europa, você vai começar uma turnê, você precisa de um backline X, você vai pegar ele, é que aí depende, né? Não, vou deixar eu responder. Como é que funciona? Você vai chegar lá, você vai fazer uma turnê, você leva só as guitarras e pedais daqui, pega todo o resto lá e roda, você leva tudo daqui, leva amp, leva não sei o que, leva quad, o caralho. Como é que funciona isso? Cara, a maioria das bandas que fazem turnê na Europa, elas não têm um QG. Se você não é uma banda que se situada na Europa, uma banda que já tá, sei lá, na Alemanha, uma banda que já tem um QG e tal, se você não tá na Europa, possivelmente você vai ter que locar o equipamento. Então tem várias empresas na Europa que fazem isso. A gente sempre aluga de uma que chama Capture Live. É uma empresa que fica em Essen, na Alemanha. E aí toda vez que a gente vai fazer uma turnê, a gente faz a nossa pré-produção ou no depósito deles ou no depósito da Claire. A Claire é uma empresa de áudio. Era a antiga Claire Brothers e agora virou só Claire. Então é uma empresa que fornece o nosso equipamento de áudio. Então assim, o Sepultura quando vai, a gente viaja no total com 24 itens. Esses 24 itens são Pelicans, cheio de coisas, reservas e pedais e tudo mais. Os Enkis com os instrumentos. Prato, só. O resto a gente pega tudo lá. Então, amplificador. A gente, lá no Sepultura não tem um storage do Sepultura, mas a gente tem como se fosse um espaço dentro da Capture Live, que é essa empresa de backline. Como a gente sempre loca tudo com eles, a gente tem uns cases nossos, tipo gaveteiro, cases que eu viajo com meus cabeçotes enfiados ali dentro, ali, para facilitar e tudo mais. O transporte e tudo mais. Então a gente deixa tudo na Capture Live, que é essa empresa na Alemanha. Mas a maioria das bandas, cara, loca equipamento. Tem muitas empresas lá, desde as pequenas até as maiores, assim. Então tem muita estrutura. Tem a Gate to Hell também. Enfim, Estados Unidos também tem, A tem Gate to Hell faz algumas. bastante pra... A Gate to Hell faz bastante pra banda relativamente menor também, né? Tem bastante Isso, banda que eu também conheço que vai faz. pra lá que faz com Isso, também. que pega com a Gates to Hell. Então, assim, a maioria das bandas loca equipamento, né? Hoje em dia, saída de amplificador para locação quase não tá rolando.
que, cara, os caras estão usando o Quad Cortex para com pau. Todo mundo, cara, todos os festivais que eu fiz agora, a maioria dos festivais não tinha amplificador no palco. A maioria. Era tudo do Quad Cortex. É impressionante. Tipo assim, virou a chavinha de um jeito que nenhuma outra coisa conseguiu virar. Tipo, Kemper, tipo, nada conseguiu virar a chavinha tão rápido quanto a Quad Cortex do jeito da pessoa. Não, foda-se. Larguei, não tem como. Porque realmente foi uma coisa O que. fato de caber no case da guitarra, acho que fez uma É, diferença, né? E, nossa, cara, fez uma diferença qualidade é bom. brutal. Agora saiu, até a gente não falou de novidades, né, no começo do episódio que a gente fala do que foi lançado. No último a gente falou sobre o Kemper Mark II, que, tipo assim, animou 0 pessoas, né? Que é quase a mesma coisa, de outra cor, um pouquinho melhor. E agora Uhum. saiu a Helix nova também, da Line 6, que é a Uhum. Helix Stadium. E parece que os caras estão colocando algumas coisas de. A Helix é uma pedaleira que eu vejo bastante do hack dos gringos, mano. Tipo, principalmente por causa de modulação. Ah, cara, eu acho ela bem boa. Principalmente por causa de Sim. E, modulação. e eu vi que saiu essa nova, eles estão fazendo um negócio mais pro, sei lá, pro guitarrista de quarto, vamos falar assim, sem ofender ninguém, porque eu sou um guitarrista de quarto, se for ver, né? É, que eles colocaram um esquema tipo o aplicativo Moisés. Então você sobe uma música na Helix e você consegue ir lá e mutar a pista da Botar guitarra, sabe? track Então eles junto, colocaram pá. um bagulho assim. Cara, eu acho que A vai te fuder. pegar a galera pra caramba, sabe? Se é pra você treinar e tal. Então, assim, foi Pô, ajuda inteligente. muito a vida. Pô, Com certeza. Mas eu sou meio por fora dessas novidades, assim. Eu acompanho muito quando eu preciso acompanhar. Quando eu não acompanho, eu deixo o pau torar. Ah, lançou o uhum, modelo, nem vou ver, cara. Tipo, pra mim é perca de tempo. Porque pra mim é meio tudo meio parecido no final das contas, né? A função que você busca, às vezes, nem tá uhum. na mais top. Entendeu? Só porque a mais top é a melhor. Não, às vezes você procura uma Não, função que você não precisa. Você pode ir numa outra. Então eu acabo não ficando muito freak pra não, e isso, não, até cara. atualmente eu acho que todo gear agora, principalmente desses digitais, tá tudo bom agora, né, mano? Vai muito na questão de tipo, cara, quanto eu quero pagar e que recurso eu É, quero, né? Porque todos soam é. bem. Depois os caras fizeram um algoritmo lá que Cara, copia então, isso ampli que é melhor que da perigosíssimo NeuroQSP. isso aí, cara. Tudo soa bem, pra minha opinião, tá? Eu agora tô falando um negócio polêmico. Tudo soa bem até a página 2. Quando você mexe com o amplificador, você tem uma cacetada de botão ali, mano, que você tem 1 milhão de coisas que você pode fazer ali, né? E aí hoje, quando você tem a Quad Cortex, você vai, escolhe um som pronto e coloca. Aí você vai, escolhe outro som pronto e coloca. Você já não é o cara mais que pilota o seu som. O seu som é algo que vem pronto e aí você pasteuriza, né? Você coloca ali seus gates, Uhum. seus equalizadores, enfim, um monte de coisa para deixar do jeito que você gosta, como na verdade não é, mano. Você só precisa torcer uns botões de grave, médio, agudo, né? Menos ganho, mais ganho, presence, basicamente é isso, né? Receita pronta, né? Então eles conseguiram oferecer o que a galera queria de receita pronta. Exato, mas assim, não tô falando que isso seja ruim, cara, porque, pô, isso pra muita gente pode facilitar a vida de um jeito absurdo, né? Como você também pode fazer o seu profile, né? Você pode ter um amplificador em casa, que nem os Ozzy, que tem 39 Sim. cabeçotes atrás dele aí, e lá fazer seu. É 39 mesmo. Enfim, e você tem seu profile e vai lá e cria os seus timbres. E aí eu acho legal, né? Que aí a Quad Cortex ela vira uma coisa em que você viaja compactando o que você gosta vindo do amplificador, né? Eu acho que aí é um jeito, Sim. não digo nem o jeito certo, mas é um jeito que talvez eu usaria a ferramenta. Me fala sobre sua banda, cara. Você falou, né, do rolê de música, falou vai ter um show, já pensando em toda a dor de cabeça. Fala da sua banda Fôlego. Cara, a minha banda é uma banda que começou quase que na pandemia ali. Eu tenho aqui, onde é a minha oficina, a gente tem como se fosse um co-work com mais 2 camaradas, que é o Luciano, que é o baixista da banda, também é produtor. E junto com o Luciano veio o PK, que é o vocalista da banda. Eles têm uma produtora que chama Divã da Alma, que é uma produtora que faz muita coisa pra. Putz, meio corporativa, assim, sabe? Tipo, grandes marcas.
sei lá, eles fizeram agora alguns projetos com a Heineken. Então eles fazem jingles, criam músicas para comerciais, esse tipo de coisa. Não sei muito bem como é que é o nome disso. Mas enfim, e aí eles têm essa empresa. E na pandemia o Luciano gravava algumas coisas e eu tinha aqui a oficina, a sala era do lado, era perto. Então eu gravava umas coisas, e aí tinha dias que eu tinha aqui, eu gravava uma coisa, Luciano, dá o rec aí. Aí ela dava o rec, eu gravava. E a gente conversando começou a surgir umas ideias, o Luciano começou a gravar uns baixos e tal, e eu falei, cara, vamos montar uma banda aí, nada com nenhuma pretensão nem nada, mas vamos começar a fazer. E aí o PK foi, escreveu umas letras, a gente trocou de batera algumas vezes, mas a gente já tá agora com batera há um tempo, Júnior, que destrói também, enfim. Então a gente é uma banda que não tem um estilo, cada um traz o que pode fazer, cada um traz o que gosta de estilo. O PK era um vocalista que cantava hip hop e outros estilos também. Antes disso ele cantava metal, e aí fui cantar hip hop e agora tá cantando hip hop não, talvez hip hop também vai, mas alguma coisa bem mais brasileira, voltado para esse lance meio hip hop assim, tem também. Enfim, e aí a gente está agora compondo bastante coisa, tem coisas em inglês, né? Já temos 3 músicas lançadas no Spotify, que é uma coisa um pouco talvez hardcore, mas grunge, meio crossover ali também tem um pouco, então a gente está arriscando de tudo, cara, que dá pra gente se divertir, toca a gente na hora, a gente fala, isso aqui ficou foda, bota na música, putz. Então a gente não tem tabu, não tem rótulo assim, somos do metal e tal. Até porque, pô, imagina eu montando banda de metal. Os fãs do Sepultura assim, vamos ver isso aí. Sei não, hein? Foda. Imagina. Muita Nossa, atenção, né, cara? muita Foda, atenção. responsa. Não vou tocar metal. Vão se fuder. Se vocês Mas tem um esperem isso de negócio que você mim, precisa. vão se foderem. Tem um negócio que você precisava pra essa banda, você sabe, né? O quê? Tempo. Um mini rectifier. Ah, cara, eu também acho que eu precisava, mas eu vou esperar. Essa necessidade vai É, ter que esperar. hashtag eu escolhi esperar, né? É. Mas você ia falar do lance da uma coisa que você acha de amp, pedaleira, não sei se no palco alguma coisa assim, eu não sei se cortou aqui pra mim ou se cortou pra vocês e a gente não falou, se falou e eu não ouvi direito. Eu acho que foi. Bom, não sei. Uma coisa que, agora você falando assim, é uma. Não digo nem uma comparação, mas uma coisa que. Vou fazer uma comparação agora. Durante muitos anos, eu viajo com cabeçote no Sepultura. Antes era Orange e agora é os EVHs, né? Quando era Orange, tinha muita dor de Inclusive, quem cabeça, foi cara. inclusive, inclusive quem que levou o EVH pro Andrés testar? Foi você. Verdade. Carequinha, Verdade. carequinha. Curirim, Curirim. Não falou pro Andreas quanto ele é importante na vida. Não esqueceu de falar. Curirim. Mas assim, quando era os Oranges, cara, eu tinha muita dor de cabeça, assim. Porque o Orange ele é um amplificador um pouco mais sensível. Sério? Então, putz, cara, assim, e a gente sempre pegava local, né? Locado também, então nunca é um amplificador com uma manutenção boa, era sempre meio complicado. E o Orange ele é um amplificador com pouca saída. Então a empresa de locação tem poucos, tem Isso é 2, verdade. 3 no máximo, né? Não tem muito. Então os que tem estão tudo meio sambado. Tirando a São Paulo, que tem vários, porque a gente fez. A gente, não só a gente, mas eles têm uma saída muito boa de Orange, porque eles fazem muito festival indie. Esses festivais indie, a galera acaba pedindo bastante Orange. Mas, pô, pro Sepultura era muito improvável que fosse usar Orange. Né? Que fosse usar Orange, na verdade, que não é um amplificador de metal. Mas a gente usou ele durante muito tempo. E, cara, dava um trabalho. Puta que pariu, mano. Ele tinha um lance assim, cara. Eu usava em dois cabeçotes, né? Tipo, meio. Abriu o estéreo mesmo. LR. E eu lembro que tinha um lance, cara, que quando os dois saturavam muito, quando eles estavam muito quentes, assim, rolava uma realimentação na válvula dele que ele dava um apito, mano. Então, às vezes o show tava rolando ali, o pau torando do nada. Um deles Caralho. fazia. Muito alto, assim.
Cara, era só ir no ganho e jogar um pontinho pra baixo que parava. Cara, isso era bizarro. Nossa. Rolou isso muitas vezes. O que eu gostava dele é que o circuito dele, ele não entre grave, médio e agudo, ele não interfere no outro. Agora, por exemplo, o Mesa Bug, meu Deus, mano. Se você mexe no médio, você destrói o grave. Se mexe no grave, você destrói o médio. Então, você tem que ficar caçando posições ali, né? Galera, esse foi o papo com Dante. Muito obrigado por arranjar um tempinho para falar com a gente. Eu sei que você tá com a agenda corrida, veio direto da Europa. Direto da Europa só pro podcast. É Só isso pro aí. podcast ali, O nossa, cara veio da Europa pra gravar o Riff Rebellion, cara. Não, mas já falei. O Dante já sabe, eu já falei pra ele pessoalmente que ele é inspiração pra mim, cara. Pô, não tem mais o que falar. Muito Quer obrigado por demais, ele no meu coração. O Dante é inspiração pra um monte de gente, na verdade. Esse filho da puta é foda. Mas é isso. Eu acho que se faltou bastante coisa pra gente falar, mas a gente chama ele de novo aqui porque a história com o Dante não tem fim, né? na próxima ele vem dos Estados Unidos para gravar com a gente. Demorou. Valeu, galera. Até a próxima. Mano. Até mais. Valeu.